Olá pessoal, aqui é a professora Fabiana e esta é a nossa aula 1 do curso Vetores e Geometria Analítica. Nosso curso será baseado no livro Tópicos de Geometria Analítica, que são notas de aula baseadas nas referências bibliográficas deste mesmo livro. Nesta aula de hoje nós vamos falar sobre matrizes. Bom, podemos entender uma matriz de ordem m por n. Nós vamos ler essa expressão dessa maneira, m por n. Então, uma matriz de ordem m por n é uma lista ordenada contendo n vezes n números reais. Aqui, essa quantidade de números se refere à multiplicação do número m pelo número n, certo? E estes números, eles estão representados na matriz da seguinte maneira. Olha só, esta anotação aqui para já ficar mais claro conforme a gente for lendo aqui. O que melhor caracteriza uma matriz é a forma de representá-la, onde os números estão dispostos em n linhas e n colunas. Então, pessoal, sempre este primeiro número que nós temos aqui, nessa ordem da matriz, se refere à quantidade de linhas que a matriz possui. E o segundo número se refere à quantidade de colunas que a matriz possui. Então, olhem para essa notação aqui, que é a forma que a gente está representando a matriz. Note que cada elemento, cada termo da matriz, tem dois números associados a ele, que são chamados de índices, né? Então, um termo genérico aqui, nós vamos chamar de AIJ. Esse AIJ é o termo que está localizado na linha I, ou iésima linha, e na coluna J, ou jésima coluna. É assim que a gente se refere na matemática a uma linha I, a uma linha J, ou uma coluna J. Então, a gente usa muito essa expressão, jésima, iésima, se fosse linha N, nésima, certo? Então, aqui nessa notação do AIJ, note o seguinte, ó, I, que é o primeiro número que aparece, é sempre associado à linha. E outra informação sobre a linha é esse número M, né? Então, tanto o I como o M da ordem se refere à linha. Então, esse M também se refere à linha. Já o J, vamos colocar aqui, ó. J se refere à coluna. Tanto o J como o N, ambos se referem à coluna. Então, observem aqui os números que nós temos, ó, A11. A11 é o termo localizado na linha 1 e coluna 1. Já o A21, ele está na linha 2 e coluna 2. O A2N está na linha 2 e coluna N. Como nós não sabemos que número é o N e o M, eles representam números grandes. Então, é normal a gente acrescentar essas reticências aqui. Quer dizer o seguinte, quando você olha para essa primeira linha, você colocou o primeiro elemento, o segundo elemento, reticências, o último elemento, certo? Agora, quando você se refere à coluna, vai acontecer da mesma maneira. Ó, essa primeira coluna, você colocou o primeiro elemento da primeira coluna, o segundo elemento, reticências, para colocar o último elemento que está na linha M. Então, é AM1, né? Vamos observar esta coluna 2, olha só. Primeiro elemento na primeira linha e segunda coluna. Então, aqui tem 2 da coluna e 1 da linha. O A22 é um número que está na segunda linha e na segunda coluna. Então, o I coincide com o J. O AM2, a linha é M e a coluna é 2, ok? Vai fazer dessa maneira até a última coluna. Então, aqui na última coluna, nós temos A1N, então índice 1 para a linha e o número N para a coluna.
Depois A2N, então linha 2, coluna N, reticências, até o último número que é a MN, ou seja, linha M e coluna N, ok? Bom, continuando. O conjunto das matrizes que tem essa ordem, a gente pode falar matrizes M por N ou falar matrizes de ordem M por N, tá certo? O conjunto dessas matrizes será indicado por essa notação aqui, ó. N maiúsculo e subíndice M por N. Essa notação aqui, ela varia de acordo com o livro, já vou adiantando, tá? Então, você pode encontrar essa notação e pode encontrar outras aí também, tá bem? Mas aqui nesse livro, quando a gente estiver falando que um A pertence a M maiúsculo, M por N, nós estamos dizendo que A é uma matriz de ordem M por N. Então, pessoal, isso aqui é uma definição que serão regras que nós vamos utilizar nesse nosso estudo. Então, é muito importante que isso tudo fique bem claro. Vamos ver um exemplo? Então, olha só. Aqui no exemplo 1.1, nós temos no item A uma matriz que tem ordem 3 por 2. Por que 3 por 2? Porque ela tem 3 linhas e 2 colunas. Já a matriz B tem ordem 2 por 2, porque ela tem 2 linhas e 2 colunas. A matriz C tem ordem 1 por 4, porque ela tem uma linha e 4 colunas. E a matriz D tem ordem 2 por 1, porque ela tem 2 linhas e uma coluna apenas. Quando o M for igual ao N, ou seja, quando o número de linhas é igual ao número de colunas e os dois são iguais a 1, o que vai acontecer? A matriz vai ter um termo só. Então, a matriz vai pertencer a M1 por 1 e nós podemos abandonar estes colchetes que envolvem os seus elementos, que eu gostaria até de falar, que uma matriz ela pode ser representada entre colchetes ou entre parênteses. Então, outra notação que a gente usa, que a gente vê muito nos livros, é usar parênteses para envolver aí os termos de uma matriz. Olha só essa notação aqui interessante que nós vamos utilizar, ó, uma notação nova. A entre parênteses I significa a linha I da matriz, ou a iésima linha da matriz. Olha, nesse exemplo 1.2, aqui nós temos a matriz A, certo? E aqui, ó, no exemplo, quem é A entre parênteses 1? É a linha 1 da matriz, ó, formada por 1, 2. E já no exemplo, já aqui no A2, quem é A2? É formado pelos elementos 3, 0, que constitui aí a segunda linha da matriz, e o A3 é a terceira linha da matriz. Nós temos também uma notação para coluna. Então, a J é a Jésima coluna da matriz A. Então, tá aqui, ó, da matriz A. Então, vamos pegar o mesmo exemplo e vamos observar. Olha só. A gente pode escrever, completando aquele primeiro, completando aqui, continuando nessa primeira parte do exemplo, quando você escreve as linhas com estas notações, você pode vir aqui e substituir os termos pela notação que você usou. Então, olha só, 1, 2 é o A1, esse 3, 0 é o A2, e esse menos 1, 4 é o A3. Então, olha só como que a matriz pode ser abreviadamente representada de uma forma mais sucinta. E se você utilizar as colunas da matriz A, vamos só voltar aqui para a gente observar, ó, então vamos esquecer agora as linhas e vamos trabalhar com colunas. Então, olha só, nós temos duas colunas apenas, coluna 1 e coluna 2, que elas estão representadas aqui, ó. Aqui está a coluna 1 e aqui nós temos a coluna 2. Estas duas colunas, ó, estão sendo utilizadas para representar a matriz de uma forma mais sucinta, mais compacta. Tá certo, pessoal? Nós temos matrizes com números complexos, com termos complexos também. Porém, nesse nosso estudo, nós vamos utilizar apenas números reais
como termos das matrizes. E aqui no exemplo 1.3, nós temos aqui uma forma de encontrar os termos da matriz de acordo com uma regra que cada termo deve obedecer. Então, olha só, considerando que os termos A e J são do tipo I mais J, vamos encontrar a matriz A que pertence ao conjunto M3 por 2. Então, aqui, pessoal, essa informação aqui, ó, do conjunto que a matriz pertence é muito importante, porque ele diz pra gente, ó, que a ordem da matriz é 3 por 2, ou seja, ela tem 3 linhas e 2 colunas. Então, nós vamos aqui listar cada termo da matriz e encontrar os valores correspondentes de acordo com a informação que foi fornecida na questão. Então, cada A e J desse é do tipo I mais J. Então, vejam só o que vai acontecer. Você vai encontrar cada valor somando o I com o J dos termos correspondentes. Então, o A11 é 1 mais 1, que vai ser o número 2, que está aqui, ó, na matriz. O A21 é 2 mais 1, que é 3. Então, ó, segunda linha, primeira coluna. O A31 é 3 mais 1, então, terceira linha, primeira coluna. O A12 é 1 mais 2, primeira linha e segunda coluna. A22 é 2 mais 2, segunda linha e segunda coluna. E o A32 é 3 mais 2, que é a terceira linha e segunda coluna. E aqui nós temos a matriz A. Na próxima questão, que é o exemplo 1.4, nós queremos também encontrar uma matriz A, só que agora ela é do conjunto das matrizes 2 por 3, e a regra que cada termo deve obedecer é outra, é essa daqui, ó. Se o I é maior ou igual a J, então o A e J é da forma I elevado a J. E se o I é menor do que o J, o A e J é J menos I. Então, olha só, vamos lá, ó. Se o I é maior ou igual a J, o A e J é I elevado a J. Bom, então vamos encontrar aqui, identificar estes casos primeiramente. Onde é que o I é maior ou igual a J? Onde é que o número da linha, para quais termos, o número da linha é maior que o número de colunas, maior ou igual? Observando aqui, ó, que o igual também faz parte. Então, o A11 tá de acordo com I maior ou igual a J, porque aqui o 1 é igual a 1. Então, a regra vai ser 1 elevado a 1, porque é I elevado a J. Então, o primeiro número da matriz, ó, o termo A1 da matriz é o número 1. A22, o I é maior que o J, também satisfaz essa condição. Então, nós vamos ter I elevado a J, 2 elevado a 1, que é igual a 2. E aqui nós temos o A22, onde o I coincide com o J, então nós vamos ter 2 elevado a 2, que é igual a 4. Bom, continuando, a próxima condição é quando o I é menor do que J, e nesse caso nós teremos a IJ igual a J menos I. Então, vejam só o que vai acontecer, ó. Quando o I é menor do que o J, nós teremos o A12, porque aqui o I é menor que J, então nós vamos fazer J menos I. Então, deu 1. Vamos encontrar esse elemento aqui, primeira linha e segunda coluna. Ó, ele tá aqui, ó. Primeira linha e segunda coluna. O A13, o I é menor do que J, então você vai fazer J menos 1. Primeira linha, terceira coluna, é esse 2. E o A23, o I é 2 e o J é 3, então J menos I, 1. Ó, segunda linha, terceira coluna, é esse elemento. E os outros são esses 3 aqui, os primeiros que nós encontramos. Bom, pessoal, aqui tem uma listinha de exercício para vocês praticarem tudo que a gente estudou com estas questões iniciais. Continuando com a nossa aula, vamos falar agora sobre igualdade de matrizes na seção 1.2. Então, vejam só, nós temos aqui duas matrizes do mesmo conjunto, isso é importante, que elas sejam do mesmo conjunto,
elas serão iguais se e somente se A e J é igual a B e J. Vamos escrever isso aqui em notações matemáticas, olha só. A é igual a B, se e somente se a gente representa com uma seta contendo duas pontas, olha só. Essa seta aqui é muito importante na matemática, ela significa se e somente se. Se e somente se A e J é igual a B e J. E falar um pouquinho sobre essa sentença, se e somente se, você pode observar aqui o seguinte, é válido a seguinte afirmação, ó. Daqui você pode considerar que é correto afirmar se A é igual a B, então o A e J tem que ser igual a B e J. Então, se as matrizes são iguais, os termos correspondentes são iguais. E você pode também considerar o contrário, ó. A e J é igual a B e J, então isso vai implicar que A é igual a B. A igual a B. Quer dizer que esta sentença A igual a B, se somente se A e J é igual a B e J, tá implícito aqui, tá subentendido que existem estas duas afirmações. Se o A é igual a B, então o A e J é igual a B e J. E se A e J é igual a B e J, então A é igual a B, certo? Não são todas as sentenças matemáticas que admitem esta possibilidade de serem desmembradas em duas sentenças, tá? Quando chegar uma próxima, eu vou comentar com vocês. Bom, então vamos passar para um exemplo. Então, olha só, vamos observar aqui, ó. O exemplo 1.5. Encontre todos os valores x, y, z e w para que as matrizes A e B sejam iguais. Então, olha só, tá pedindo aqui que A seja igual a B. Então, você já sabe ali da definição, como nós comentamos, ó, se A é igual a B, o que acontece? O que você pode afirmar? Que o A e J é igual a B e J. Então, ó, se A é igual a B, você pode fazer a igualdade dos termos correspondentes. Então, acompanhe aqui comigo, ó. O termo da entrada, primeira linha e primeira coluna, tem que ser igual ao termo B da primeira linha e primeira coluna. Isso deu origem à primeira equação. O termo da primeira linha e segunda coluna é igual ao termo da primeira linha e segunda coluna, que deu origem à segunda equação. O termo da segunda linha e primeira coluna são iguais. Então, colocamos aqui mais uma igualdade. E os termos da segunda linha e segunda coluna são iguais também. Então, aqui nós temos um sistema. Notem que esse sistema, ele tem muitas variáveis, né? Variáveis ou incógnitas, né? Que são os termos que nós vamos encontrar. Então, olha só, quais são as incógnitas da equação? São o x, o y, o z e o w. Nós temos 4 incógnitas. Nesse momento, a gente não estudou nenhum método de resolver sistema. Então, você vai ter que usar a sua habilidade matemática para encontrar aí o valor das variáveis. Então, observe aqui o que nós fizemos. Ó, uma sugestão de resolução, tá? Porque vocês podem ter aí muitas maneiras de chegar a esta solução. Uma maneira que nós fizemos foi o seguinte, ó, nós pegamos a primeira e a segunda equações, certo? Aqui embaixo, ó. Vamos olhar para cá. Pegamos as duas primeiras equações e na primeira delas nós isolamos a variável x. E na segunda nós isolamos a variável z. E quando a gente faz isso, notem que tanto o x como o z, ambos ficaram em função da variável y, né? Então, você vai pegar esses valores e você vai agora considerar as duas últimas equações do sistema e vai substituir o x e o z pelos valores que você encontrou.
Então, olha só, x, aqui nesse termo, 2x, você vai substituir o x, e aqui nesta equação, você vai substituir o valor do z. Então, olha só, nós trocamos z por 1 menos y e trocamos o x por 8 mais y. E quando você agora desenvolve um pouco mais este sistema, deu uma organizada nele, multiplica aqui o 2 pelo 8, pelo y, passa os números constantes para o segundo membro e você vai chegar nesse sistema. Olha só, esse sistema aqui você vai observar que ele tem as incógnitas agora y e w apenas. Então, você tem agora sistema de duas equações e duas incógnitas, ou duas variáveis. Incógnitas. Então, você consegue resolver facilmente com os métodos que você estudou, deve ter estudado no ensino médio, que consiste em... Tinha duas técnicas que são bastante utilizadas, que é somar uma equação na outra, multiplicar por um número se for necessário, foi o que a gente fez aqui, e também substituição, isolar uma das incógnitas e substituir na outra equação, que é o que a gente fez lá no início dessa solução, né? Então, olha só, notem em primeiro lugar que y foi a letrinha que nós escolhemos para cancelar. Na primeira equação nós temos menos y e na segunda equação nós temos 2y. Então, nós multiplicamos por 2 a primeira equação para que ficasse menos 2y, e quando você somar com a equação de baixo, você vai conseguir eliminar o y. Então, agora o próximo passo, nós vamos somar essas duas equações aqui, ó. E quando você efetuar essa soma, o que vai acontecer? Vai ficar 6w menos 4w, vai dar 2w, que é igual a 12 menos 10. Vai ficar 2 e o w vai ser igual a 1. Então, nós vamos encontrar w igual a 1. Agora que você encontrou w igual a 1, você volta aqui, ó, nesse sistema, que é o que a gente está resolvendo, né? E substitua o valor de w para você encontrar o y. Então, olha só, vamos acompanhar aqui, ó. Encontramos o w igual a 1 e agora nós vamos substituir este valor na equação menos y mais 3w igual a 6, qual é que a gente escolheu, poderia ter sido a outra. E assim nós encontramos o valor do y. Y é igual a menos 3. Faltam o x e o z para a gente encontrar, né? Então, nós vamos voltar lá naquelas equações auxiliares que a gente encontrou, isolando o x e o z. E nós vamos substituir o valor de y para, enfim, encontrar x igual a 5 e o z igual a 4. E tem os outros valores que a gente já tinha encontrado. E aqui estão os valores, né, de cada uma das incógnitas. Então, todos esses valores juntos constituem aí a solução do nosso sistema, né? Então, agora, pessoal, em seguida nós temos aqui uma lista de exercícios com poucas questões para que você agora pratique tudo isso que nós aprendemos aqui, inclusive estas questões com certeza vão ajudar vocês a desenvolver as habilidades matemáticas na resolução de sistemas. Bom, continuando, vamos agora aqui na seção 1.3, onde nós falaremos de matrizes especiais. Começaremos aqui, ó, com a definição 1.2. Uma matriz A com o número de linhas igual ao número de colunas é chamada de matriz quadrada. Então, olha só, o primeiro nome de matriz especial que nós teremos aqui é essa, matriz quadrada. Quando o número de linhas e de colunas for n, diremos que A é uma matriz de ordem n. Então, quando o número de linhas coincide com o número de colunas, você não precisa repetir o número, falar ordem n por n. Ao invés de falar ordem n por n, nós vamos falar apenas ordem n, ok? Então, olha só o exemplo 1.6. Na letra A, nós temos uma matriz que tem 3 linhas e 3 colunas. Então, é uma matriz de ordem 3. E na letra B, nós temos uma matriz de 2 linhas e 2 colunas. Então, é uma matriz de ordem 2. A definição 1.3 trata das diagonais de uma matriz quadrada. Toda matriz quadrada possui duas diagonais. Então, são duas.
A primeira que nós vamos listar aqui é a diagonal principal. Nesta diagonal, nós temos os termos onde com o i igual ao j. São os termos A11, A22, ANN. Na figura que você pode observar aqui, ó, são estes termos que nós marcamos aqui nesse sentido desta diagonal. A segunda diagonal é a diagonal secundária, que corresponde aos termos A e J, com I mais J igual a N mais 1. Então, olha só, estes termos estão nesse outro sentido. Aqui, se você observar o termo desta ponta, o I é 1 e o J é N. Então, I mais J é N mais 1. E nesta outra ponta, nós temos o N, o I igual a N e o J igual a 1. Então, quando você somar aqui, I mais J é igual a N mais 1. Então, todos os termos da diagonal secundária devem obedecer esta condição. Bom, vamos olhar aqui um exemplo para ficar bem mais claro. Olha só, nesta matriz A, nós temos a diagonal principal constituída aí pelos termos, ó. O valor dos termos não é importante. Então, nós temos o termo A11, A22 e A33, cujos valores são 1, 2 e 4. Já a diagonal secundária, nós temos os termos constituídos pelo... Vamos colocar aqui para você observar, ó. Os termos da diagonal secundária vai ser A13, o A22 e o A31. Quando você soma o I com o J em cada termo desse, você vai ter I mais J igual a 3 mais 1, que é N mais 1, né? Que dá o número 4. Então, toda vez que você somar o I com o J aqui, ó, você vai ter 4 na diagonal secundária. Já a diagonal principal, os termos são A1, A22 e A33. A condição aqui é que o I é igual a J na diagonal principal. E na diagonal secundária, tem que obedecer I mais J igual a N mais 1. Nesse caso, como a ordem é 3, I mais J deu 4, certo? Bom, continuando, nós temos agora na definição 1.4 a matriz nula. Matriz nula é aquela cujos termos são todos iguais a zero. Termos iguais a zero. Nós vamos usar a notação ON por N quando a ordem da matriz nula for N por N. N por N. E nós vamos usar a notação ON quando a ordem da matriz nula for N. Ou seja, o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, olha só, O2 por 3 é a matriz nula de 2 linhas e 3 colunas. E O3 é a matriz nula de 3 linhas e 3 colunas. Né? São as notações que nós estamos utilizando aí. Muitas vezes, esse subíndice vai ser desnecessário e nós vamos usar apenas O, certo? Esse O maiúsculo. A definição 1.5 vai definir a matriz diagonal. Uma matriz é chamada de diagonal quando, observa aqui, ó, pessoal, quando a matriz for quadrada, a ordem é uma matriz do conjunto N por N, então é a matriz quadrada, e o A e J é igual a zero para todo I diferente de J. Então, até nesse momento aqui, você já deve ter observado que I igual a J são os termos que estão na diagonal principal de uma matriz. Então, vamos colocar aqui um exemplo, ó. Matriz de 2 linhas e... Uma matriz de 3 linhas e 3 colunas, ó. A21, A22, A23, A31, A32, A33. Então, aqui, a matriz possui na diagonal principal o I igual a J. Essa diagonal aqui corresponde a I igual a J.
E essa definição 1.5, ela está fazendo referência aos termos onde o I é diferente de J. Então, quer dizer que são os demais termos, os termos que estão fora da diagonal principal. E esses termos devem ser todos iguais a zero, para que a matriz seja classificada como matriz diagonal. Vamos ver o exemplo para nos ajudar. Então, olha só. Aqui nós temos a matriz A. Notem que aqui nós temos a diagonal principal e os demais termos todos iguais a zero. Mas vamos ler aqui essa observação que vem logo em seguida da definição, olha só. Observe que na matriz diagonal, todos os termos localizados fora da diagonal principal devem ser nulos, mas não importa como são os termos da diagonal principal, inclusive eles podem ser todos iguais a zero, porque a definição, você vai observar que ela não diz nada a respeito dos termos A e I, ou seja, a respeito dos termos que o I coincide com o J, que são os termos da diagonal principal. Então, por isso aqui nos exemplos, você pode observar que nós temos exemplos cuja diagonal principal tem todos os termos iguais a zero. Nós temos exemplos que a diagonal principal tem todos os termos iguais, podia ser aqui qualquer valor, nós colocamos o número 1, mas podia ser qualquer valor. E aqui nós temos mais um exemplo, uma matriz aqui de 4 linhas e 4 colunas. Então, todos esses exemplos, você vai observar que os termos que estão fora da diagonal principal têm valor igual a zero, classificando aí, dando origem à matriz chamada de diagonal. Bom, a definição 1.6. Aqui nós vamos definir a matriz identidade. A matriz identidade tá dizendo assim, ó, a matriz diagonal tal que o A e J é igual a 1 para I igual a J, é chamada de matriz identidade de ordem N. Então, observem aqui que se trata de um caso particular da matriz diagonal. Então, a primeira coisa que tem que acontecer, a matriz tem que ser diagonal. Além disso, quando I é igual a J, os valores têm que ser iguais a 1. Então, quando isso acontece, a matriz vai ganhar o nome de matriz identidade de ordem N, porque é uma matriz do conjunto M, N por N, tá certo? A matriz identidade será denotada por IN, onde esse N aqui se refere ao conjunto, à ordem dela, ou então apenas I, quando não houver risco de confusão quanto à sua ordem. Certo? Olha os exemplos. Aqui nós temos, matriz diagonal com termos todos iguais a 1 na diagonal principal, é uma matriz identidade de ordem 2. Aqui nós temos a matriz identidade de ordem 3. Então, nós temos aqui, 3 linhas e 3 colunas. Matriz é diagonal com todos os termos da diagonal principal iguais a 1. Bom, continuando, nós temos agora a matriz triangular superior. Então, olha só, uma matriz quadrada de ordem N por N, tal que o A e J é igual a zero quando o I é maior do que o J. É chamada de matriz triangular superior. Antes de ler esta observação, vamos olhar um exemplo para ficar bem claro para a gente. Olha só, olha o exemplo A do 1.11. Então, olha só, o que nós temos aqui? Na definição, a condição é I maior do que J. Então, quando a gente olha aqui nessa matriz, esse primeiro termo aqui, vamos colocar aqui por cima, aqui eu tenho A11, A12, A13. Esse aqui é o A21, A22, A23 e esse é o A31, A32 e A33, certo? Então, o termo 0 é o A21. A21, o I, que é o número 2, é maior do que o J, que é o número 1. Então, o número dele, o valor dele é 0. O mesmo acontece aqui, no A31 e no A32, certo? O valor do termo tem que ser igual a 0 para que elas ganhem o nome de triangular superior. Agora você vai observar que a definição não diz nada a respeito do I ser igual a J
e do I ser menor do que J. Tá falando aqui o seguinte, ó, note que I maior que J se refere aos termos A e J localizados abaixo da diagonal principal. Se você passasse um traço aqui, ó, em cima da diagonal principal, os termos nulos, quer dizer, os termos abaixo da diagonal principal, eles devem ser nulos, certo? Para que ela seja chamada de triangular superior. E agora isso aqui que eu quero chamar a atenção de vocês, ó. E não importa como são os demais termos. Então a definição não diz nada a respeito dos demais termos. Se eles precisam ser diferentes de zero, se eles precisam ser zero. Então por isso que nós temos aqui nos exemplos uma diversidade, olha só. Nós já falamos a letra A, né? Agora eu vou marcar aqui a diagonal principal. Abaixo da diagonal principal, nós temos todos os termos iguais a zero. Então, nós temos o triangular superior. Aqui nós temos a diagonal principal. Abaixo, nós temos zero. Aqui nós temos a diagonal principal. E abaixo dela, nós temos todos os termos iguais a zero. No item C, acima da diagonal principal também está nulo. E a própria diagonal principal tem todos os termos iguais a 1. E já o item D, acima da diagonal principal tem 0. E a própria diagonal principal também tem termos iguais a 0. Então, o importante aqui nessa definição é observar o que acontece abaixo da diagonal principal, certo? Nós temos também a triangular inferior, que vai ser o contrário. O nome inferior se refere a I menor que J. E o nome superior, aqui, se refere a I maior que J. Porque se a gente for olhar a matriz, a gente fica um pouco confuso, porque a gente está olhando os termos que estão abaixo da diagonal principal. Aí a gente fica achando meio confuso ser chamado de triangular superior. Então, o nome superior diz respeito ao I ser maior do que o J. Então, aqui, ó, a triangular inferior. Na triangular inferior, para I menor do que J, os valores devem ser iguais a zero. Onde estão agora os valores I menor? Onde estão os termos I menor do que J? Vamos observar o exemplo, olha só. Aqui nessa matriz da letra A, nós temos aí, ó, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Matriz é essa aqui, né? E quando você observa, agora eu quero que o I seja menor do que J, ó, 1 é menor do que 2, 1 é menor do que 3, 2 é menor do que 3. Então, agora são os termos, ó, que estão acima da diagonal principal, sendo que aqui está a diagonal principal. Então, isso vai acontecer em todos os exemplos. Então, os termos que estão acima da diagonal principal tem que ser zero. Então, aqui na letra B, ó, os termos acima da diagonal principal são zero. Aqui na letra C, os termos que estão acima da diagonal são zero. E aqui nessa letra D, os termos que estão acima são zero. Não importa o que acontece na própria diagonal principal e não importa o que acontece abaixo da diagonal principal, certo? Observe que é uma matriz diagonal. Vamos olhar aqui um exemplo. Essa letra D, a letra C são matrizes diagonais. Ela é ao mesmo tempo uma triangular inferior e uma triangular superior. Porque quando você olha uma matriz triangular diagonal, abaixo da diagonal principal tem todos os termos iguais a zero e acima também tem todos os termos iguais a zero, né? Muito bem, então continuando, definição 1.9. Aqui nós temos a matriz linha. Matriz linha é aquela que tem uma única linha e N colunas. Então, uma linha e N colunas. E ela vai ser chamada de matriz linha. Então, aqui nós temos dois exemplos, a letra A e letra B, matriz que tem apenas uma linha. E na letra, a próxima definição, que é a 1.10, nós temos a matriz coluna, que é aquela que tem apenas uma coluna. Então, agora nós vamos ter N linhas e uma coluna. Um exemplo
Tem aqui, ó, a letra A e a letra B como exemplos, matrizes que tem apenas uma coluna. Continuando, a definição 1.11, nós temos a matriz simétrica. A matriz vai ser simétrica se for primeiro quadrada, então, ó, a ordem N por N, e o AIJ é igual a AJI, né? E quando isso acontece, é chamada de matriz quadrada. Vamos colocar um exemplo aqui numérico. Por exemplo, A21 tem que ser igual a A12. Ó, o I e o J, eles trocam aqui de lugar. Então, primeiro eu tenho 2, 1, depois eu tenho 1, 2. Então, precisa haver a igualdade dos valores desses termos, certo? Ó, na matriz simétrica, A igual pertencendo ao conjunto das matrizes de ordem N, os termos da linha K, essa notação aqui, ó, significa a linha K da matriz A. Esses elementos, esses termos, são iguais aos termos da coluna K. Então, como existe essa condição do A e J ser igual a JI, isso vai implicar nessa igualdade da linha K com a coluna K. Vamos olhar aqui o exemplo para ficar bem claro. Olha só, aqui nós temos a linha 1 da matriz A, no exemplo ponto 15. E observa a coluna 1 da matriz A. Os termos correspondentes, que são os termos A e J, são iguais aos termos AJI. Então, quando você coloca aqui primeira linha, primeira coluna. Primeira linha e primeira coluna coincide com primeira linha e primeira coluna. Depois, primeira linha e segunda coluna coincide com segunda linha e primeira coluna. A primeira linha e terceira coluna coincide com a terceira linha e primeira coluna. E vai acontecer o mesmo para as outras linhas e outras colunas. Vamos ver aqui, ó. A segunda linha é igual à segunda coluna. Olha só, 2 é igual a 2, 5 é igual a 5 e 4 é igual a 4. E, por último, a terceira linha é igual à terceira coluna. Então, olha só, o primeiro termo é igual ao primeiro termo, o segundo termo é igual ao segundo termo e o terceiro termo é igual ao terceiro termo. Então, quando isso acontece, nós chamamos a matriz de simétrica, certo? Aí tá falando ali naquela observação que esse termo simétrica, ele diz respeito, você pode fazer o seguinte, ó, você marca a diagonal principal e os termos correspondentes, olha só, eles são iguais. É como se fosse um espelho. Os termos são simétricos em relação à diagonal principal, certo? A matriz também pode receber o nome de matriz antissimétrica. Ela vai ganhar o nome de antissimétrica quando o termo A e J é igual a menos AJI. Ao invés de serem iguais, um é o inverso do outro, certo? Então, se o A e J for 2, o AJI tem que ser menos 2, ok? Iguais, então vamos olhar aqui um exemplo para a gente tentar compreender melhor isso. Então, olha só, tá aqui a diagonal principal e você vai olhar os termos correspondentes e um tem que ter o sinal oposto ao outro. Então, 2 menos 2. Se aqui é 3, aqui tem que ser menos 3. Se aqui é 4, aqui tem que ser menos 4. Notem que os sinais negativos ficaram todos aqui acima. Não precisa acontecer isso, tá? Então, por exemplo, vamos colocar um exemplo aqui por conta própria, olha só. E eu coloquei tudo... e uma coisa muito importante que tem que acontecer aqui. Note o seguinte, ó. Na diagonal principal tem todos os termos iguais a 0. Vamos olhar aqui o que acontece quando I é igual a J e essa condição tem que ser obedecida. A IJ tem que ser menos AJI. Então, se você considerar o I igual a J e considerar também a IJ sendo menos AJI, você vai ter o seguinte, ó. A e I, quando o I é igual a J, né? É igual a menos... Deixa eu ver aqui abaixo, ó.
A e I é igual a menos A e I. Então, qual é o número que atende essa condição quando ele é igual a menos ele? Só vai poder acontecer quando o número for zero, quando o número for nulo. Então, quer dizer que na diagonal principal da matriz antissimétrica é obrigatório ter todos os termos iguais a zero, tá bem? Então, vamos colocar aqui um exemplo por nossa conta, ó. 0, vou colocar aqui menos 4, 5, aqui tem que ser 0, aqui vai ter um número, aqui vai ter um número, aqui também, e aqui vai ter que ser 0. Vamos criar aqui uma matriz antissimétrica, tá? Com esses valores que eu coloquei aqui, ó, menos 3, certo? Então, olha só, qual é o número que eu vou colocar aqui nesse pontinho? Se aqui é menos 4, então aqui vai ter que ser 4, para atender a definição de um número ser inverso do outro. Se aqui é número 5, quem eu vou colocar aqui? Quer dizer, se aqui é 5, quem é que fica aqui? Vai ficar o menos 5. E se aqui é menos 3, quem é que fica aqui? Vai ficar o 3. Então, essa matriz que a gente acabou de criar, vamos chamar ela de matriz B, é uma matriz antissimétrica também, porque nós temos a IJ igual a menos a JI, certo? Bom, com essa explicação, vamos resolver esse exemplo 1.17. Aqui nós temos uma matriz A e em alguns dos seus termos nós temos incógnitas. Nós temos a incógnita x, y e z. E nós queremos que essa matriz seja antissimétrica. Então, o que nós devemos fazer? Usar a definição. Então, nós sabemos que na diagonal principal os termos devem ser todos iguais a zero e os demais termos devem obedecer essa condição. A IJ tem que ser igual a menos a JI. Então, vamos lá. Começando aí, trabalhar com todos os termos. A11 é igual a zero. Olha aqui a diagonal principal. A11, A22 e A33, certo? Aqui já é 0, ok, aqui é 0. E o A22, nós temos x mais 2. Daqui nós já vamos conseguir o valor do x, x é menos 2. Ok? Bom, continuando. O A, esse termo aqui é o A, esse aqui, esse é o A12, esse está sendo mencionado aqui, A12 tem que ser menos A12. Ok, vamos substituir então. A12 é menos 4. Tem que ser igual a menos, vou só substituir, menos aqui tá fixo. E quem é o A21? É o 4. Então, menos 4 é igual a menos 4. Ok. É uma sentença verdadeira, né? Não vou conseguir extrair nenhuma incógnita com ele, então só deixa aí. Agora esse aqui, A13. A13 é igual a menos A31. Que é esta sentença aqui. Então, A13 é o número 2, que é igual a menos A31. A31 é Y. Então, daqui você consegue, Y igual a menos 2. Então, mais um valor. E, por último, você vai ter aí A23, que é... Vou apagar aqui. Que é este número aqui, A23, tem que ser igual a menos A32. Então, o A23... é 1 menos Z, e o A32 é o 2Z, e esse menos aqui é da condição, Então, agora eu vou resolver essa sentença. Então, nós vamos ter, menos Z, passa esse menos 2 para o primeiro membro, é negativo, ele vem positivo, que é igual, esse 1 que está no primeiro membro vai para o segundo membro, vai negativo. Então, menos Z mais 2Z dá Z positivo, igual a menos 1. Então, nós temos, Z igual a menos 1, Y igual a menos 2 e X igual a menos 2, que são os valores das incógnitas para que a matriz seja antissimétrica. E agora, vocês vão praticar tudo isso que a gente estudou com essa lista de exercícios, onde você vai agora ler. Comece aqui a refazer, a fazer cada sentença. E à medida que você for precisando, vai lá no texto e vá buscando as definições, vá relembrando as definições para você responder aí todas essas questões, tá certo? Bom estudo para todos!